Vamos lá para mais um assunto novo. O nosso assunto de hoje será substantivo. Página 58, livro de língua portuguesa. Sabemos que as palavras usadas para nomear o que existe ao nosso redor são chamados de substantivos. Agora vamos ver a classificação dos substantivos. Os substantivos estão classificados em comum e próprio, simples e composto, primitivo e derivado, concreto e abstrato e coletivo. Vamos prestar atenção na classificação e nas características de cada um desses substantivos. Nós vamos revisar os substantivos. Você já percebeu que cada elemento à nossa volta recebe um nome? Vejam os exemplos: navio, flor, gato, lápis. Perceberam? Esses elementos são chamados de substantivos, pois eles nomeiam os seres, como animais, objetos, pessoas, lugares. Então, tudo que a gente nomeia se chama substantivo. Os substantivos se classificam em comuns, próprios, concretos, abstratos, coletivos, primitivos e derivados. Nós vamos ver a seguir cada um deles. Substantivos comuns são aqueles que indicam seres de uma mesma espécie. Olhem só os exemplos: livro, mesa, carro. Nós temos vários exemplos de substantivos comuns. Eles são nomes que são comuns a vários objetos. Os substantivos próprios são aqueles que nomeiam seres de um modo particular, como o nome de pessoas, ruas, avenidas, cidades, estados, países, entre outros. Olhem só os exemplos: Rio de Janeiro, Pedro, Praça dos Três Poderes, Palácio das Esmeraldas, a nossa cidade, Belém, né? Substantivos concretos são aqueles que possuem existência de modo independente, não necessitando de outros para existirem. Ou seja, eles concretamente existem. Olhem só: mar, bosque, escola, pássaro. Em contrapartida, nós temos os substantivos abstratos. Eles dependem de outros seres para que eles existam. São os sentimentos, os nossos sentimentos. Por exemplo, amor, bondade, perdão, felicidade. Os substantivos primitivos não derivam de nenhuma outra palavra da língua portuguesa. Por exemplo, terra, folha e ferro. Os substantivos derivados, por sua vez, formam-se através de palavras já existentes. Para entendermos melhor, citaremos os exemplos a seguir, seguidos de seus derivados. Olhem só: terra, terreiro; folha, que origina folhagem; ferro, que origina ferradura. Terreiro, folhagem e ferradura são substantivos derivados dos substantivos primitivos terra, folha e ferro. Temos também os substantivos coletivos, que são aqueles que indicam um conjunto de elementos de uma mesma espécie. Olhem só esses exemplos. Nós temos cardume, que é de peixes, né? Constelação, que nós dizemos para o coletivo de estrelas, e ramalhete, que é o coletivo de flores. Nós temos outros também, né? Nós temos molho, que é para chaves, enfim, vários outros coletivos. Há também os substantivos simples e os substantivos compostos. Vamos ver? Os substantivos simples. Olhem só. O substantivo chuva é formado por um único elemento ou radical. Por isso, ele é um substantivo simples. Portanto, substantivo simples é aquele formado por um único elemento. Olhem só outros exemplos: tempo, sol, sofá,
Então, quando tem uma única palavra, eu estou diante de um substantivo simples. Substantivo composto. O substantivo guarda-chuva é formado por 2 elementos, guarda mais chuva. Por essa razão, ele é chamado de substantivo composto. Portanto, substantivo composto é aquele formado por 2 ou mais elementos. Olhem só outros exemplos. Beija-flor, que é com a palavra beija mais flor, passatempo. Então, quando são formadas através de 2 palavras, elas formam um único sentido. Então, nós estamos diante de um substantivo composto. Observem que beija sozinho tem um sentido e flor sozinho tem outro sentido. Quando juntos, eles têm um sentido diferente, que é o nome do pássaro, beija-flor. Do mesmo modo, passatempo. Passa sozinho pode ser o verbo passar. E tempo pode ser um substantivo comum e simples, né?